show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. E no Rádio Serviço Saúde Especial deste domingo eu vou conversar mais uma vez com o grande chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nosso amigo Dr. Silvio Provenzano. Olha, vamos falar sobre uma vida sexual, né? Uma vida sexual completa é indispensável para a maior parte das pessoas. Por isso, é muito problemático quando o ato sexual não satisfaz os dois parceiros por causa dos problemas de ereção. E esse problema vem se tornando cada vez mais frequente entre os homens, causando inclusive constrangimento para quem sofre desse mal. E hoje, o Dr. Silvio, nosso amigo, vai explicar sobre disfunção erétil e, como sempre, esclarecer todas as dúvidas da família Tupi. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rodai. Que prazer recebê-lo. Muito bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Garcia. Prazer todo meu de estar aqui. Beijo para a família Tupi, desejando que o Heleno esteja aproveitando bem essas 2 semanas de descanso. É verdade, que é muito importante para a gente. Agora, primeiramente, né, explica para a gente, para o Heleno também, que deve estar nos ouvindo agora, o que é a disfunção erétil. Garcia e família Tupi, disfunção erétil é a incapacidade que o homem tem de conseguir, em pelo menos 50% das tentativas, ou seja, metade, de ter uma ereção, que é o enrijecimento do pênis. E a gente vai ver, vamos tentar mostrar para a família Tupi, que uma série de condições estão associadas a isso. E ao contrário do que muita gente boa pensa, não é um problema do velho. É verdade que disfunção erétil, à medida que o ser humano envelhece, vai se tornando um tipo de sintomatologia mais frequente. Até porque algumas doenças, com o passar do tempo, vão se tornando mais frequentes também. E a gente vai ver que a disfunção erétil pode ser, na verdade, parte de um problema muito maior. Só que nós, latinos, né, Garcia, a gente tem um certo medo, é um misticismo de falar de dificuldades no ato sexual, porque o homem latino ainda confunde, infelizmente, virilidade com masculinidade, o que nós sabemos que são coisas diferentes. Completamente diferente. Agora, impotência e disfunção erétil é a mesma coisa? A impotência sêndrica, que é o termo técnico para isso, é exatamente a incapacidade que o homem tem de ter uma ereção. E as causas para esse problema são várias, e existem, evidentemente, fatores de risco para isso. Por exemplo, o tabagismo é um fator de risco importante para a dificuldade em se manter uma ereção, a obesidade, porque há um metabolismo diferente dos hormônios devido ao excesso de tecido adiposo, o sedentarismo, uma forma de se prevenir, viu, meu amigo que está me ouvindo agora de manhã com atenção, tenho certeza. A prática regular de exercícios físicos ajuda a prevenir esse problema. Além do que, existem alguns medicamentos que são usados para o tratamento de uma série de doenças que podem ter como efeito adverso uma dificuldade de ereção, o que, se acontecer, você deve evidentemente abordar com seu médico, que fará a troca do medicamento por outro que não prejudica essa parte. Além da adição a determinadas drogas, destacando em particular o álcool em excesso como causa dessa disfunção erétil, a maconha, a heroína, que é pouco usada no nosso meio, mas a cocaína também, pode estar associada a isso. E como é que a pessoa pode saber se tem de fato a disfunção erétil, né? Se a coisa já chegou a esse ponto? Na realidade, existem diferentes graus de disfunção erétil, viu, Garcia? Tem desde aquele indivíduo que não consegue rigorosamente nenhum tipo de excitação em termos de ereção do seu pênis, é a disfunção erétil grave, até aqueles indivíduos que conseguem ter alguma ereção, porém não conseguem sustentá-la pelo tempo necessário para completar o ato sexual com a sua parceira. E existe aquele indivíduo que tem uma ereção, porém ele não sente o enrijecimento do pênis com a mesma rigidez que anteriormente ele sentia. Ele próprio refere que normalmente está um pouquinho, não está totalmente rígido, está um pouco flácido. Então, existem diferentes graus e cabe ao médico, junto ao paciente, num questionário, que obviamente deve ser feito com todo o segredo, com todo o sigilo e com toda a tranquilidade que um assunto de tamanha importância merece. Você sabe, Garcia, conversando com muitos colegas, nós mesmos, profissionais da saúde, temos
a nossa dificuldade na abordagem desse tipo de assunto com os nossos pacientes. Você sabe que a maioria dos médicos normalmente não faz perguntas a respeito do comportamento sexual dos seus pacientes e uma série de informações úteis, bem como pistas para um sem número de doenças, podem se manifestar a partir da dificuldade que o indivíduo tem em manter uma relação sexual, aspas, normal. E quando aparece também a famosa ejaculação precoce, né? A pessoa começa o ato, começou, terminou. Isso também tem a ver com a disfunção erétil ou é uma outra coisa? As pessoas confundem tudo, né, Garcia? Na verdade, não. A disfunção erétil é um distúrbio da fase de excitação, onde o homem se prepara para o ato sexual. Já a ejaculação precoce é um distúrbio da própria ejaculação, em que ela pode ser precoce, ou seja, o indivíduo rapidamente atinge o orgasmo, ou tem aquele indivíduo também um outro tipo de distúrbio, que é a ejaculação retardada, um indivíduo que demora muitas vezes séculos, o que é muito ruim às vezes para a parceira, que se sente incomodada, né? Uma relação que dure demais, ao contrário do que muitos homens mitificam. Para algumas parceiras isso é uma situação de dificuldade. E tem aquele que não consegue ter nenhum tipo de ejaculação, apesar de terem uma ereção normal. É um outro tipo de distúrbio, num outro setor da relação ao aparelho sexual que não tem rigorosamente nada a ver com a disfunção erétil. É porque, na verdade, durante o ato sexual há, ou pelo menos deveria haver, o interesse da pessoa em satisfazer o outro, né? O homem quer satisfazer a mulher e a mulher quer satisfazer o homem. E normalmente, quando o cara demora muito, a mulher começa a se sentir culpada, né, doutor? É verdade. E isso acaba gerando. E a primeira coisa que eu falo para os amigos da família Tupi é que este assunto, em primeiro e sempre, deve ser sempre discutido com a parceira. É muito importante, inclusive a senhora e o senhor que estão me ouvindo, você, meu amigo que está me ouvindo, converse abertamente. O simples fato de você abordar o problema já tira da tua cabeça um peso enorme. E tem uma coisa, o pessoal da família Tupi, não sei se todos sabem, é chamada Lei de Murphy, que é uma lei da administração, que diz que se algo pode dar errado, dará errado. E no caso do ato sexual, se você começa o ato sexual achando que não vai conseguir, eu aposto que você não vai conseguir. E agora, depois de conversar, né, um com o outro, qual o profissional que uma pessoa com esse problema, doutor Silvio, deve procurar em primeiro lugar? Qual especialista na medicina? Ao contrário do que muita gente pensa, que seria o urologista. O urologista é o profissional que muitas vezes nós clínicos precisamos, evidentemente, fazer um encaminhamento para a solução final. Mas num primeiro momento é o clínico geral quem deve fazer essa avaliação. Por quê? Porque doenças tais como diabetes, doenças do aparelho cardiovascular, dentre elas a hipertensão arterial sistêmica, problema de metabolismo das gorduras, indivíduos que tenham sofrido derrames cerebrais, indivíduos que tenham algumas doenças endócrinas, como, por exemplo, a falta de testosterona devido ao hipogonadismo, que pode ser central ou não, doenças do sistema nervoso periférico, as chamadas neurites, por exemplo, a polineurite alcoólica, traumatismos na medula, doença de Parkinson, cirurgias da região pélvica, tratamento com radioterapia nessa região, muitas vezes para tratamento de alguns tumores, como linfoma e câncer, insuficiência renal, enfisema pulmonar e distúrbios psiquiátricos associados à ansiedade e depressão. Então, Garcia e família Tupi, vocês veem um grande número de patologias que podem estar por trás de uma disfunção erétil e pode muitas vezes ser a pista para esse importante problema. Cabe ao clínico, através da anamnese do exame físico, detectar. E no exame físico é importantíssimo verificar a pressão arterial, fazer o exame da bolsa escrotal, avaliar o tamanho dos testículos, se eles têm tamanho normal ou não, avaliar o formato do pênis, porque existem doenças anatômicas do pênis que dificultam o ato sexual, dentre elas citar a chamada doença de Peyronie, que é uma fibrose que dá no pênis, que se provoca um desvio importante do membro masculino, que vai dificultar a relação. Obviamente que nesse caso o tratamento, imediatamente encaminhar ao urologista, que é o profissional que certamente tem as ferramentas adequadas para ajudar o nosso amigo a resolver esse problema tão importante. Bom, para a gente fechar essa conversa da maior importância, isso quer dizer, tem tratamento e tem cura, não é isso, doutor Silvio?
Tem tratamento sim, Garcia. Existem drogas que são utilizadas como a sildenafila, a tadalafila, a vardenafila. São substâncias que são inibidoras da chamada fosfodiesterase, que é uma enzima, que promove uma vasodilatação, já que a ereção ela depende do adequado enchimento sanguíneo dos corpos cavernosos. Sem que haja um suprimento sanguíneo adequado e o aprisionamento desse sangue no pênis, não é possível ter e manter a ereção. Essas drogas auxiliam nesse processo. E tem um mito em relação a isso. Eu sou contra o uso recreativo que alguns indivíduos fazem para aumentar a sua ereção. E, eu sou hipertenso, pode usar? Pode. Quem não pode usar é aqueles indivíduos que coronariopatas, sabidamente, estejam usando nitratos. Evidentemente, o risco do uso dessas drogas é muito grande. Portanto, a utilização dessas medicações para disfunção erétil, sempre família Tupi sob supervisão médica prévia, apesar de serem vendidas livremente. E mais uma coisa, Garcia, depois de feita a história clínica e o exame físico do médico, alguns exames de laboratório podem ser importantes, como, por exemplo, dosar a glicose, a hemoglobina glicada para a questão do diabetes, o colesterol, dosar a testosterona total no sangue. Às vezes um déficit de testosterona, que é uma coisa facilmente corrigível, restaura a função sexual ao normal. Então, esses exames diagnósticos, o próprio clínico pode solicitar num primeiro momento e fazer um encaminhamento ao especialista sempre que se fizer necessário. Tá certo. Muito obrigado, doutor Silvio Provenzano, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal, dos servidores do Estado e, mais importante, nosso amigo aqui da Tupi. Um bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Garcia. Até a semana que vem, esperando que a gente tenha conseguido, de alguma forma, esclarecer dúvidas que eu tenho certeza estão presentes na casa de muita gente, porque a incidência desse problema atinge, segundo alguns estudos, 50% da população. Tá certo. Um grande abraço.